Mais uma semana do nosso encontro da previsão astrológica de 2 de junho a 8 de junho de 2025, praticamente aí chegando no meio do ano e trazendo aqui as principais previsões para que a gente se oriente, se organize e também tenhamos mais compaixão uns com os outros. Se sentiu? Compartilha, divulga, manda essa mensagem para quem você achar que precisa. E se você quiser algo mais personalizado, estou aqui à tua disposição para a gente se organizar e entender aí as tuas necessidades, os teus desejos, de acordo com as vibrações do céu para você, tá bom? Então, na segunda-feira, 2 de junho, a gente já amanhece com a lua crescente em Virgem, organizando a semana. Sabe aquela segunda que você chega observando tudo que precisa ser ajustado, conversado e arrumado? Sim, será a nossa segunda-feira. Aliás, não só a segunda-feira, como a semana como um todo. Então, estamos aqui organizados, né? Nesse sentido de não tem feriado, temos feriado, mas não na semana que vem. As crianças estão na escola, estamos aqui num ritmo bom de trabalho e de organização da nossa saúde. Então, ou seja, é a semana do fazer acontecer. Então, se ainda não fez, pesquisa, conversa, busca informação, troca informação, porque é uma semana muito bacana para a gente deixar aí a nossa vida mais em ordem, e até essa lua ajuda muito a gente a entender o que fica e o que não fica. Então, é bacana aí até para fazer algumas limpezas, para reorganizar aí os acordos. Muito bacana essa semana para isso, tá bom? Na terça-feira a gente segue assim também, mas já tomando um pouco mais de cuidado com a expressão das nossas críticas e desaprovações, porque a lua vai ficar já conjuntinha aí com o nó do sul em Virgem. Então, o que a gente precisa fazer de uma melhor maneira, tá? Então, observando aí até o teor das nossas exigências e como podemos fazer diferente, buscando aí um melhor grau de harmonia, tá bom? É um dia bacana aí para os feedbacks e para as evoluções. Claro que de uma maneira bastante madura, né? Porque senão a gente fica só na crítica e na rejeição que o signo de Virgem acaba proporcionando, mas a gente acaba não resolvendo. Daí não vale a pena, né? Então, com bastante foco naquilo que precisa ser resolvido e não nas pessoas, tá? Se às vezes as pessoas também precisam ser resolvidas, né? Mas na atitude da pessoa, no que ela pode melhorar, e não na crítica e na rejeição de que não cabe a essa pessoa para desempenhar tal coisa. Tudo depende da maneira como a gente fala e da maneira como a gente se explica. E essa semana é muito bacana para isso, tá bom? Principalmente a terça-feira. Na quarta-feira, 10h38, a lua já segue para Libra, que agora já faz oposição direta com o recém-chegado Saturno em Áries. Então, isso traz aqui um teor um pouco diferente do que as luas Libras dos meses passados. Porque daí, provavelmente, essa lua não vai aceitar aí qualquer acordo, como seria normalmente uma lua Libra por si só, trazendo aí mais equilíbrio, novas coordenadas, meio que colocando panos quentes em tudo. Só que dessa vez, os acordos, eles certamente irão pesar mais para aqueles que ainda não estão conectados com a sua independência e ou a responsabilidade pela sua existência. Então, as conversas que começaram na terça-feira, aqui elas podem pesar um pouco, trazendo aí limites mais justos e cobrando aí as nossas responsabilidades. Então, nós podemos cobrar e nós podemos ser os cobrados, tá? Dentro da postura que essa lua traz, que é trazer mais harmonia, mas é uma lua de ar que funciona aqui na razão e dentro daquilo que é justo. E aqui não tem ponderação, não. Aqui vai ser mesmo, olha, fez, leva o louvor, não fez, a gente vai cobrar para que seja feito.
E é coisa de Saturno, né? Aquelas coisas, quando a gente entende o que tem que ser feito e a gente se responsabiliza, a gente vai e faz e tudo fica bem. Mas, às vezes, esse teor de cobrança a gente não recebe muito bem, né? Então, depende aí de que jeito que a gente vai ouvir e de que jeito que a gente vai falar, porque a gente segue na temporada geminiana que exalta aí a nossa conversa, a nossa comunicação. E, às vezes, é um sol que é muito, digamos assim, não pensa para falar, né? Então, às vezes pode sair aí esse teor de crítica na segunda e na terça, e quando chegar na quarta-feira, essa lua ajuda a trazer esse ajuste, mas vem com a cobrança, tá? Então, vê aí como é que você dá a cobrança e como é que você se sente quando você é cobrado, tá bom? Na quinta-feira, a lua ainda em Libra faz um bom aspecto com o Sol em Gêmeos. Então, todas as conversas, as ideias, os acordos começam a achar um meio termo, desde que a mutabilidade geminiana assuma uma escolha e se comprometa com ela, e não apenas finja que está acatando e dissimule nos próximos dias. Então, aquela coisa da mutabilidade mesmo de determinados signos, que tem um jogo de cintura maior, uma flexibilidade maior. Então, como ele é também um signo de ar, que traz aqui a ideia, os pensamentos, o raciocínio, às vezes pode não concordar com o que está sendo colocado para ser ajustado. E aí, normalmente a gente pode dizer, tá, beleza, eu vou fazer sim. E passam-se os dias e como a gente não concordou, a gente não executa. Então, ideal seria sim que a gente se comprometesse, né? Por conta aí desse Saturno em Áries, mas a gente também tem o direito de não concordar, mas as regras estão aqui para serem cumpridas. E aí, essa flexibilidade do signo de Gêmeos na quinta-feira talvez traga aí essa flexibilidade exaltada e não execute o que está sendo pedido. Na sexta-feira, 1h43, finalmente a Vênus segue para Touro, depois de toda a retrogradação lá do mês de março e começo de abril, tudo aquilo que a gente viu, que a gente precisava ajustar nos relacionamentos, e todos os graus depois direto que ela veio no signo de Áries. Então, Vênus em Touro está em domicílio, ou seja, os potenciais desse planeta, que é o equilíbrio, a beleza, os bons acordos e a harmonia nos relacionamentos e nas finanças, ficam exaltados. Então, trazendo uma temporada onde iremos nos acertar nesses assuntos de alguma maneira. Não significa que tudo segue igual, né? Ao contrário, essa Vênus vem pedindo que todos os potenciais de prazer, de tesão até, e de termos aqui uma questão de nos sentirmos estáveis, né? Ela vai cobrar. Mas ela é mais tranquila, digamos assim, do que a Vênus em Áries, que fica simplesmente insatisfeita e só provoca o outro, né? E provoca a si mesmo, trazendo um grau de insatisfação muito grande para a gente. Então, isso termina, tá? Mas o nível de exigência de estabilidade nesses assuntos, ele vai ser grande, tá bom? Então, são bons dias aí para a gente renovar o visual, para a gente dar um ajuste na nossa casa, transformá-la mais bonita, mais aconchegante, e também para desfrutar aí dos relacionamentos ou buscar o seu relacionamento, tá bom? No sábado, falando aí em desfrutar dos relacionamentos, a gente amanhece com a intensa lua escorpiana, opondo aí a Vênus em Touro, né? Então, aqui é um sábado que a gente não tem meio termo. Então, fica tudo e todos que quiserem realmente se comprometer e se dedicar. Trazer aí essa questão da estabilidade, da permanência, né? Do sentido assim, realmente vamos fechar esse contrato e você vai topar de ir para esse contrato até o final?
essa pessoa é a mais capacitada para trabalhar nesse projeto, essa casa é a mais adequada para eu alugar de verdade ou para vender de verdade, esse valor é o adequado, né? Então, a gente vai buscar mesmo essa estabilidade. Então, no fim de semana, com a Lua em Escorpião, é aquilo que é justo para os nossos sentimentos. E essa pode ser a grande confusão do fim de semana também. Mas essa Vênus ajuda muito a gente chegar num bom acordo e trazer uma postura de que é estável para todo mundo, tá? Então, ela é bem bacana para isso. E isso aí é o que eu falei, vale para os novos contratos, para os projetos, para fazer acordos aqui entre as famílias, entre as pessoas que moram junto e, claro, para os relacionamentos afetivos, né? Então, se você está numa fase aí que o relacionamento afetivo está por um fio, nesse fim de semana, ou a gente ajusta de vez, ou realmente se encerra, tá bom? Principalmente no domingo, porque a Lua escorpiana segue aí opondo Urano, que está aí nos últimos graus de Touro, né? Que ele está aí desde 2018, já ele vai para Gêmeos, mas ele ainda está fazendo seu papel em Touro, né? Ressignificando aí o nosso relacionamento com a matéria. E aí o ideal desse aspecto seria que a gente liberasse aí os ressentimentos, as memórias negativas, os apegos, as cismas, as posses, mas pode ser que a gente ainda não consiga, né? Elas pedem, esses argumentos aqui pedem para serem renovados, serem vistos sob um novo olhar, de uma maior confiança e de uma maior liberdade, de uma maior independência, né? Que cada um cumpra os seus papéis e os seus combinados. E que sim, a gente consiga liberar essas memórias, esses ressentimentos e sigamos melhores, né? Mas aí vai de cada um, vai do mapa astral de cada um. E eu estou aqui à disposição para a gente olhar o teu e ver como é que você lida com esse assunto, tá bom?